Olá, espectador da TV Travessia. Estamos aqui nos estúdios da Unacom, que de antemão já agradecemos, gravando mais um conteúdo para o canal. Pedimos a você que ao assistir se inscreva, dê like e compartilhe nas suas redes sociais. Entrevistaremos o presidente do Sinal, Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o senhor Fábio Fayad. Falaremos sobre a PEC 65/2023. Quem conduzirá a entrevista será o jornalista Alfredo Alencastro. Esse novo papo inaugura nosso quadro Vozes Sindicais. Vamos à entrevista. Antes, para começar aqui, qual é a função do papel institucional do Banco Central? Pois é, Alfredo. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. O Banco Central, ele é o guardião da moeda no Brasil, né? Ele é o responsável por manter o padrão de compra, manter a inflação em níveis aceitáveis, né? Metas definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, política monetária e política cambial tem a ver com o Banco Central. Além disso, o Banco Central é responsável pela regulação e pela supervisão do sistema financeiro nacional. A gente supervisiona os bancos, faz a regulação de como precisa, o que precisa para abrir um banco, regras que para se manter no mercado, às vezes até liquidação de bancos também, o Banco Central determina. Então, basicamente, é o guardião da economia brasileira. Uhum. E o banco já funciona em termos de autonomia e o histórico da construção dessa autonomia? Pois é, o primeiro marco disso foi a Lei Complementar 179 de fevereiro de 2021. A aprovação dessa lei fez que os diretores do Banco Central passassem a ter mandatos, né? Os 9 diretores do Banco Central, que também fazem parte do Copom, os mesmos 9 diretores, passaram a ter mandatos de 4 anos. Então essa é uma mudança em relação ao passado. Antes o diretor era indicado, ele podia ser demitido ad nutum pelo presidente da República. Hoje não, eles têm mandato de 4 anos e são indicados, a cada ano tem uma quantidade de indicações. Então você tem, não são todos indicados de uma vez só. Você tem a cada ano indicação de 2 ou 3 para poder você ir montando o corpo de diretores pouco a pouco. Então, por exemplo, agora no final do ano serão indicados 3 novos diretores, né? O presidente mais 2. No passado um ano, mais novos diretores são indicados. Ou seja, eles têm mandatos, os mandatos vão se encerrando e novos diretores vão sendo indicados pelo presidente da República para o Senado aprovando, eles tomam posse. Certo. E o que se pretende com as mudanças aí propostas nessa PEC 65 de 2023? Pois é, a proposta de emenda constitucional número 65 de 2023, no nosso entender, ela é ruim. A ideia que está por trás, pelos defensores dessa proposta, é de dar ainda mais autonomia para o Banco Central. O Banco Central já tem algum grau de autonomia, seus diretores têm mandato, e existe um grau de autonomia administrativa relativo. A ideia da PEC é que essa autonomia seja ainda maior. No nosso entender, mais do que autonomia, a PEC 65 traz independência do Banco Central. O Banco Central vai ficar completamente independente do Poder Executivo, o que não é bom, porque há a necessidade de uma relação entre o Poder Executivo e o Banco Central para você ter uma coordenação mínima da política econômica e monetária. E, com a independência, o Banco Central vai ter poderes, não só em relação ao seu orçamento, mas em relação às suas medidas, muito maiores do que qualquer outro órgão público. E é importante que todas as instituições públicas, inclusive o banco, estejam subordinadas a um controle público e às regras públicas gerais de orçamento e de gestão. E por que essa rapidez na tramitação dessa PEC e quais as consequências políticas e verdadeiros interesses de quem defende essa PEC? No nosso entender, a PEC 65/2023 é de grande autoria e o maior interessado é o senhor Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central. Para nós, dos servidores, isso nossa decisão a gente tomou em assembleia majoritária, nós nos posicionamos contra a PEC 65 porque ela não visa a autonomia, ela visa uma independência muito maior do que está sendo propagada pelos seus defensores e, na prática, ela vai dar poderes para a direção do banco não respeitar algumas regras do setor público e o nosso medo é que, com a mudança do regime jurídico do banco de uma autarquia pública para uma empresa de direito privado, facilite a entrada de pessoas e de empresas terceirizadas visando a captura do banco pela banca financeira. No nosso entender, a PEC 65 precariza o regime jurídico do banco e facilita a inserção de influências externas
nefastas para o banco. Por isso nós somos contra. E na questão da gestão do orçamento do banco, é interessante falar sobre os custos e receitas na senhoriagem. Uhum. É interessante. Mais ou menos assim, o banco hoje tem um orçamento, como todas as autarquias, fundações públicas, ligado ao orçamento geral da União, em torno de 5 bilhões de reais por ano. Há uma ideia na PEC 65, 2023, de que a receita da senhoriagem, que hoje, em média anual, é em torno de 20 a 25 bilhões, ou seja, 4 a 5 vezes maior que o orçamento atual do banco, seja repassado para o banco e o banco conte com aquela receita. A grosso modo, a receita de senhoriagem é assim, o Estado tem o poder de monopólio da emissão da moeda. Então, a diferença entre o valor da moeda e o custo para colocá-la no mercado é a receita de senhoriagem. E isso hoje é uma receita que é da União, é do Estado, do povo brasileiro. A ideia é tirar isso do orçamento e passar para o Banco Central e isso servir como lastro para o Banco Central ter um orçamento bem maior que ele já tem hoje e ter independência. No nosso entender, além de prejudicar a União, é muito dinheiro para o Banco Central, da forma que está sendo feito, pensando menos em atuação para a sociedade brasileira e mais em super salários anuais milionários para os seus diretores e altos cargos em comissão. Então a lógica não nos atende, da lógica da PEC 65 não nos convence. Autonomia é possível? É, mas você pode fazer autonomia mantendo o banco como autarquia pública e buscando em lei complementar uma melhor flexibilização da forma de fazer a gestão orçamentária e financeira. Isso é possível. A PEC 65/2023 é um exagero, porque transforma o banco numa empresa de regime privado, trazendo uma receita muito superior à atual, portanto, facilitando uma farra fiscal pelo Banco Central, que tem que dar o exemplo de austeridade fiscal, e possibilitando desvios como, por exemplo, ingresso de pessoas sem o devido concurso público, contratação de empresas terceirizadas sem a devida licitação pública, entre outras mazelas. Uhum. E como popularizar essa discussão dos juros altos na população, né? E segundo os últimos dados apurados pelo PCA, apontam deflação de 0,02%, né? O senhor acredita que na próxima reunião do Copom teremos mais altas nas taxas de juros? Eu não tenho como afirmar sobre a próxima reunião do Copom, mas eu posso dizer que o debate é muito importante. Como popularizar canais iguais o de você, TV Travessia, trazerem um assunto, debate sobre o assunto, maior popularização dos termos envolvidos no assunto, da importância do assunto para a sociedade brasileira. Sim, a questão da taxa de juros tem que ser muito debatida. A taxa de juros, no nosso entender, é muito alta e devemos buscar formas de que, numa média, essa taxa seja menor. Seja via atuação do Banco Central, seja via outra política que possa ser feita pelo governo, de mudança de critérios de gastos, redução de gastos, diminuição de despesas, alguma coisa desse sentido. Porque esse debate tem que ser feito. A sociedade não pode ficar refém de juros tão altos, que isso beneficia uma meia dúzia de rentistas financeiros e prejudica a sociedade brasileira como um todo. Uhum. Como você observa a tentativa de participação popular na política monetária, na contenção de juros, como é o caso do movimento Juros Altos, Povo Lascado? Esse movimento e quaisquer outros movimentos que venham fazer um debate mais plural, mais democrático sobre o tema, são bem-vindos. Esse tema tem que deixar de ser um tema elitizado e de um tema que deve ganhar espaços com mais frequência no Congresso Nacional, nas discussões na rádio, na TV, na imprensa como um todo, em reuniões de movimentos como esse, na sociedade como um todo. Esse debate precisa ganhar mais espaço, porque quanto mais a gente debate, melhores podem vir as soluções no futuro. Uhum. Doutor Fábio Fayad, muito obrigado pela sua participação e o convite que nós fizemos, e a TV Travessia agradece. Eu, em nome da TV Travessia, agradeço a sua presença aqui nesse debate. Muito obrigado. Obrigado a todos que estão assistindo. Obrigado. Bom dia.